Olá pessoal, professor de Física Ronaldo Gesser. Vamos lá para a questão 4 então. Duas estações A e B estão separadas por 200 km, medidos ao longo da trajetória. Pela estação A passa um trem P no sentido de A para B, e simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, passa por B um trem Q no sentido de B para A. Os trens P e Q têm movimentos uniformes, com velocidades de valores de 70 km por hora para o trem A e 30 km por hora para o trem B. Determine o instante de encontro e a posição do encontro. Bom, a primeira coisa que a gente tem que identificar aqui, qual é o tipo de movimento que está sendo realizado. Ele já fala que é um movimento uniforme, né? Vamos lá, vamos colocar os dados do problema, né? Sabe-se que da estação A até a estação B vai ter uma distância de 200 km. A estação, o trem P parte da estação A em direção à estação B. O trem B, ou melhor, o trem Q parte da estação B para a estação A. Isso eu estou definindo o sentido, né, de deslocamento. Por que isso é importante? Porque isso vai me dizer qual é o sentido ou o valor da velocidade, se ela é negativa ou se ela é positiva, ou melhor, fisicamente falando, se ela é progressiva ou retrógrada. O movimento é uniforme, conforme o problema nos deu essa informação. O trem P tem uma velocidade de 70 km por hora, como é um movimento uniforme, então essa velocidade é constante no movimento para o trem P, e para o trem Q a velocidade vai ser constante de 30 km por hora. Aí vamos melhorar aqui a situação, né? Onde vai ocorrer o instante de encontro, né? Vamos então desenhar essa situação aqui, né? Isso também é muito importante sempre na resolução do problema, você fazer um esquemático, né? Um desenho da situação, problema que está ocorrendo, para a gente conseguir identificar quem são os valores, quem é quem em cada situação aqui, né? No problema. Então eu tenho a estação A e vou partir para a estação B. Então aqui eu vou dizer que é a minha origem, a estação A. E a estação B está separada a 200 km. Então aqui é minha situação, minha quilometragem final. Então eu parti de A para B, certo? Distantes 200 km. Meu trem P parte de A, certo? Olha o sentido do movimento dele. Então, se o meu trem parte de A para B, o movimento e a minha origem é em A, ou seja, a origem do movimento, o zero é aqui, então a minha velocidade, o meu movimento é progressivo, né? Porque de A ele vai aumentando até chegar em B, que atinge 200 km. Se ele é progressivo, a velocidade é positiva. E a velocidade a gente já viu que é 70 km por hora. Já o trem B, que sai da estação Q, ele parte de 200 e vai chegar na origem. Ele quer encontrar a origem, ou seja, o seu espaço está decrescendo, né? 200, 190, 180, até chegar no zero, né? Então o sentido dele é retrógrado, né? A velocidade está diminuindo, desculpa, a velocidade é negativa e o valor dessa velocidade é 30 km por hora, ou seja, como é retrógrado, a velocidade é negativa, então é menos 30 km por hora. Então agora a gente definiu a origem, falta fazer o quê? Encontrar, fazer esse instante do encontro. Mas para isso, primeiramente, a gente tem que fazer o quê? Escrever a equação horária do movimento. Então, para esses casos, né? Para encontro de objetos móveis, para encontro de trens, para encontro de ou seja, para ultrapassagem ou alcance de móveis, né? Algo que está se movimentando, como que a gente procede? A gente tem que igualar essas funções horárias. Olha só, funções horárias. Se eu estou no movimento uniforme, tem que igualar a função horária, então eu vou lá para o formulário de equação horária e observo qual é a minha equação
ou melhor, qual é a minha função horária aqui, né? Qual é essa equação? Espaço igual espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Então, essa é a função horária do movimento uniforme. Então, cada trem vai ter que ter uma função horária dessa. Então, a função horária do trem P, de acordo com o formulário, né? Espaço igual espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Eu vou substituir isso, né? Quem que é o trem P? Quem que é o espaço inicial? É o zero, ele parte daqui, né? Sua velocidade, falamos que era 70 km por hora, né? E o tempo? O tempo a gente não sabe ainda. Então, ainda resolucionando isso aqui, como eu tenho zero aqui, não tem valor algum, eu simplifico e fica espaço igual a 70t. Então, essa é a função horária para o trem P. Aí, para o trem Q, ele vai partir aqui, ó, da estação B em direção à origem, né? Em direção a A. Eu vou reescrever a função horária, então, partindo da fórmula, a fórmula da função horária é espaço igual ao espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. O espaço final fica aqui com o seu S, né? Quem que é o espaço inicial? Ó, ele parte de onde? Ele parte aqui do 200, né? Do quilômetro 200. Aí deu menos aqui. Por que menos? Como ele está retrocedendo, né? O movimento é retrógrado, então a sua velocidade muda de sentido, ou seja, ela vai ser menos 30. E o t a gente não sabe ainda quem é. Então a função horária do trem Q ficou dessa forma: espaço igual a 200 menos 30t. Então ali eu consegui completar o que ele pede, né? Na letra A, que seria o instante do encontro. Agora vamos partir para a letra B. Qual é a posição do encontro? A posição, para eu conseguir encontrar essa posição de encontro, né? Conforme eu já falei na resolução desse problema, sempre que eu tiver encontro de objetos, tem dois objetos se movendo, um encontra o sentido do outro, né? Em qual instante eles vão se encontrar? Eles vão se encontrar num espaço onde cada um percorreu a mesma quilometragem, ou seja, eles vão se encontrar no mesmo quilômetro, certo? Então, se eles vão se encontrar no mesmo quilômetro, no mesmo ponto de encontro, eu vou dizer que eles vão se encontrar no mesmo S, né? No mesmo S final de cada um, no espaço final, cada um vai ter o mesmo espaço final naquele momento. Pelo menos naquele momento eles vão ter, certo? Porque eles vão se encontrar no mesmo ponto, certo? Então, o trem T vai se encontrar no mesmo espaço do trem Q, certo? Ou seja, o espaço do trem T vai ser igual ao espaço do trem Q, no momento em que vão se encontrar, ok? Isso quer dizer o quê? Então, que esse trem A aqui, ó, ele vai se encontrar com o trem Q em um determinado ponto. Que ponto que é esse? É o mesmo ponto para os dois, certo? Por isso que a posição do trem T vai ter que ser igual à posição do trem Q no momento do encontro. Se eles são iguais, se essas posições são iguais, então eu pego, se eu subtrair uma pela outra, como são iguais, isso vai ter que dar zero, certo? Aí eu reescrevo a função, né? Eu vou começar a substituir. Quem que era a minha função horária de t? Do trem t era 70t, né? Se a gente observar lá que a gente já escreveu. E qual era a minha função horária para o trem q? Era 200 menos 30t, certo? Ó. Para o trem P, a função horária era 70t, e para o trem Q, a função horária foi 200 menos 30t. Aí agora a gente vai ver qual é o instante, né, que eles se encontram, certo? A gente já sabe que eles vão se encontrar numa mesma posição, certo? Mas qual vai ser essa posição e
qual é o instante que isso ocorre, né? Então, vamos proceder dessa forma aqui. Reescrevi a função horária de cada um, 70t menos 70t menos, abre parênteses, coloca a função horária do trem Q, que é 200 menos 30t, isso é igual a zero. Reescrevo novamente a equação, 70t permanece. Como eu tinha um sinal de menos aqui na frente, então esse valor aqui de dentro ficou negativo. Menos com menos, o cara aqui inverte, fica 30 positivo, ficando 30t. Agora, o que eu tenho aqui? Tenho letras e números, né? Então, o número que não tem nenhuma letra eu separo de um lado e o número que tem letra eu separo de outro, certo? Porque a gente vai querer isolar o tempo. Então, menos 200 ficou desse lado aqui da igualdade, o sinal permaneceu. O 70t e o 30t eu jogo para o outro lado da igualdade, então o sinal vai mudar, certo? Ainda continuando a equação, menos 200 permaneceu, menos 30t com menos 70t vai dar menos 100t, e agora, por fim, eu consigo isolar o t de tempo. Então, menos 200 dividido por menos 100 vai dar igual a tempo. Menos dividido por menos vai dar mais. Então, 200 dividido por 100 é igual a 2. Qual é o tempo em questão aqui? A gente está vendo que ele está trabalhando com horas, né? Desculpa, a gente viu que a velocidade de cada objeto era em km por hora. Logo, o tempo vai ser em horas também, certo? Então, o tempo para ele se encontrar ali, o tempo de encontro, esse tempo é igual a 2 horas. Vão ter 2 horas. Agora que eu encontrei esse tempo, né, o t da equação aqui, ó, basta, para eu saber onde que ocorreu esse encontro, qual é essa posição, basta substituir o t na função, né, de qualquer um dos trens. Então vamos lá. Voltando para a função horária de cada trem, né? Ó, a função horária do trem T, 70t. Substituo o t aqui. Quanto que a gente encontrou? O t era igual a 2 horas. Então, 70 vezes 2, isso vai dar 1 km, 140. E o trem Q, obviamente, tem que dar o mesmo 140. Vamos ver se isso está correto. Então, a função horária do trem Q é 200 menos 30t. 200, a gente substitui aqui o t pelo tempo que eu encontrei, que é 2 horas. Então, 200 menos 30 vezes 2, né? Vai dar o quê? 200 menos 60. Logo, esse S do trem aqui, Q, vai ser igual a 140 km também. Então, voltando lá no que eu falei no início do problema, vamos tirar a prova real. O instante, a posição do encontro vai ser a mesma, né? Eles vão se encontrar no mesmo quilômetro. Então, a posição final do trem T, desculpa, para o encontro do trem Q vai ser igual. Se um é igual ao outro, então se eu subtrair os dois, isso tem que dar igual a zero. Então, o espaço final, o espaço do encontro do trem T menos o espaço do encontro do trem Q, 140 menos 140, vai dar zero. E, portanto, resolvemos o problema, certo?